sobre custeio baseado em atividades, o custeio ABC. Mas a gente não vai fazer um estudo aprofundado. Vamos falar alguns conceitos, dar uma noção para vocês do que é o custeio ABC. O custeio ABC é um método de custeio para você mensurar os custos da tua empresa. Por que ele fala que ele é baseado em atividades? Por que ele é o ABC? Porque ele é baseado em atividades, claro. Mas que atividades são essas? Primeiro, e por que não se usa tanto o ABC? O ABC ele dá um trabalho maior porque você tem que fazer um estudo da sua empresa. Você tem que estudar a empresa para estabelecer quais são as atividades, quais são os direcionadores que ela tem, para que você possa estabelecer a forma com que você vai traçar o custo do produto pelo método ABC, pelo método de custeio ABC, ok? Ele é um método gerencial, como a maioria dos métodos de custeio de custos, tirando o por absorção, que ele é aceito pela legislação, os outros são todos métodos gerenciais. E a sua função, o seu objetivo é apurar o custo da melhor forma possível, tá? E a intenção na produtividade do mix. Então, quanto mais diversificado for os seus produtos, melhor a utilização desse método. Por quê? Porque ele vai ter muitos processos que os produtos vão passar na sua produção, e aí quanto mais processo tiver, melhor vai ser a adoção deste método. Então, por que ele é complicado? Porque além de você ter que fazer um estudo mais detalhado na sua empresa, ele só serve para aquela empresa que tem muitos processos, tá? Uma empresa simples, uma indústria simples, uma prestadora de serviço simples, que o processo é simples, esse método aí ele é caro. Então, assim, custo-benefício não vale a pena. Mas ele é muito bom mesmo, quando existem mais processos, e aí você vai poder apurar de forma mais efetiva o custo do seu produto, tá? Seu ponto de referência são os custos indiretos, como a grande maioria, porque os custos diretos você não precisa desse processo, ele está diretamente ligado. Os métodos de custeio, eles estão ligados aos custos indiretos. Ele se baseia na análise dos custos específicos relacionados a cada atividade desempenhada pela empresa. Proporciona uma visão mais precisa de cada atividade em relação à produção e ao impacto nos custos do produto, tá? Então, o processo é o grande diferencial. Você tem que saber em detalhes como é que acontece esse processo, qual o percurso que ele passa. Mais importante são as atividades. Então, eu preciso saber especificamente o que cada atividade faz, qual é a parte de cada atividade, tá? O que cada atividade contribui no processo de produção. Considerar que não são produtos e serviços que consomem os recursos, mas sim que os recursos são consumidos pelas atividades. Então, por isso que eu disse, vocês têm que conhecer muito, em detalhe, todo o processo, todas as atividades. Quais são as etapas que norteiam o método de custeio ABC? Mapeamento das atividades, a primeira coisa que você vai fazer. A distribuição dos custos às atividades, então, o que cada atividade consome, quais são os custos que cada atividade tem, e a distribuição desses custos nos produtos através dos direcionadores, foi o que eu falei lá atrás, tá? Então, assim, você mapeia a sua empresa, você mapeia o processo de produção, você vê os custos que cada atividade, cada processo desse tem, e você estabelece os direcionadores, que são aqueles que vão direcionar os custos aos produtos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o direcionamento dos custos de recursos, tá? O ABC ele considera as atividades como o principal utilizadores dos recursos. O primeiro passo é analisar como elas consomem esses recursos, como esses recursos são consumidos, como é que o gasto desses custos, tá? A partir de quê? Dos direcionadores, tá?
Com esses direcionamentos, deve ser determinado o foco que está se querendo analisar, como, por exemplo, considerando uma certa etapa de produção, o quanto de energia elétrica se consome nessa atividade. A energia elétrica, por exemplo, poderia ser um direcionador, tá? Ainda continuando, o segundo passo é identificar o quanto os produtos ou serviços consomem das atividades, para que a gente chegue ao resultado final. Na verdade, você vai estar mapeando todo o processo. Você vai estar vendo o que cada processo faz e como é que eles são utilizados. Esses direcionamentos surgem a partir da etapa anterior, considerando agora os fatores que levam ao consumo, como, por exemplo, para produzir um certo produto, o quanto foi gasto com os trabalhadores no setor. Então, é um estudo que você faz. Você estabelece regras, normas que são seguidas. E com toda essa atividade, ela tem gastos. Como é que eu vou apropriar esses gastos? Através dos direcionadores. Lembrando que eu estou falando de gastos, mas entenda isso como custos. Aqui a gente não está tratando de despesas, só de custos. As duas etapas de direcionamento de custos seguem o esquema que eu estou mostrando agora para vocês. Primeiro, recursos utilizados. Você estabelece quais são os recursos que foram utilizados. O direcionamento dos custos de recursos. Então, vamos lá. Quem são eles? São as atividades. A gente vai direcionar para as atividades. E aí, a gente vai direcionar para o objeto de custo, que é o produto. Ok? Então, eu pego os custos, que são os recursos, né, que eu gastei, vou direcionar para as atividades. Então, quais são os direcionadores que eu vou utilizar? Depende da atividade. E aí, vou direcionar isso para os meus produtos. Quais são as vantagens? Melhor qualidade das informações, melhor mensuração do custo, melhor apropriação do custo ao produto e eu sei com mais clareza e propriedade e eficaz o preço, o custo do produto. Pode ser usado como um sistema da contabilidade de gestão, né? Menor necessidade de rateio arbitrário, quer dizer, eu não vou ratear tudo pela quantidade porque é mais fácil, tá? Não vou ratear tudo pelas horas porque é mais fácil. Então, cada atividade tem seu rateio específico, caracterizado pelaquela atividade específica. Identificar quais os produtos e serviços consomem mais recursos, identificar os custos de cada atividade pelo custo total. Eu queria falar uma outra coisa. A gente para quem já chegou no custeio ABC, ele já tem que ter estudado, quando trabalhou com custo, na parte de departamentalização. O custo por ABC, ele é muito próximo, similar, não igual, similar à departamentalização. Qual a diferença? Que na departamentalização, por exemplo, normalmente se utiliza horas para todos os departamentos, para tudo que acontece. Vamos supor, o setor de corte. Vamos supor, eu utilizo horas para apropriação dos custos aos produtos no departamento de corte. Com o custeio ABC, eu vou saber quais são as atividades que o departamento de corte faz. Dentro dessas atividades, quais são os processos? Eu vou ter os direcionadores. Então, eu vou utilizar apenas um método de rateio para todos que passam pelo departamento de corte. Eu vou ver quais são as atividades. Se eu só tiver uma atividade, um único direcionador. Mas se eu tiver duas atividades dentro do departamento de corte, aí eu vou ter 2 direcionadores. É isso que é. Então, ele é mais específico. Ele é mais detalhista. Então, ele é mais preciso e mais trabalhoso, por isso que ele custa mais implantar o método de custeio ABC em uma empresa, mas é muito eficaz. Então, assim, é claro, se ela tem condições de pagar, custear
a implantação do custeio ABC na empresa dela é porque ela é uma empresa grande e que ela precisa desse método. Quais são os benefícios, grandes benefícios? Porque a precisão do preço do produto, preço final, mas o custo do produto é enorme. Então, ela vai ter uma realidade, um valor específico, realista, de quanto efetivamente aquele produto custa. E isso vai dar para ela um norte do que ela vai fazer, de quanto ela vai cobrar, qual o preço que ela vai vender, tá? Independente só do preço de mercado. Com a margem de lucro real que ela está tendo, é isso. Quais são as desvantagens? A complexidade, acabei de explicar isso, leva tempo, pessoas com qualificação específica para isso, não é qualquer pessoa que consegue fazer a implantação do método de custeio ABC, ele tem que ter um estudo mais aprofundado nesse tipo de custeio, um conhecimento específico da empresa, então isso leva tempo e custa caro, tá? É preciso formular os próprios padrões de análise, então tudo isso faz parte do processo e ele tem que estar o tempo inteiro sendo revisado. Mas aí essa revisão contínua não é só do custeio ABC não, tá? Vamos ser sinceros, qualquer tipo de custeio, qualquer empresa que trabalhe com custo tem que estar periodicamente fazendo uma avaliação do método de custeio, do sistema de custos que a empresa está sendo utilizada, né, pela empresa, para saber se ele continua sendo melhor, se ele está sendo eficaz, se ele está trazendo os benefícios que você espera quando você implantou, porque com o processo pode ser que ele mude, simplesmente mude, você estabelecer um padrão que agora já não é mais aquele. Então, se você está o tempo inteiro fazendo essa revisão, verificando, você vai estar sempre com o custo da sua empresa eficaz, tá? Então, assim, não pense que custos você vai fazer uma vez e não vai fazer nunca mais, ou só vai ficar revisando ele a cada 5 anos, não. Periodicamente você tem que estar revisando o custo, sempre. Se a sua empresa quer resultado bom, sempre você tem que estar revisando os custos, os métodos que você utilizou para apuração dos custos dos seus produtos. Ok, aqui são exemplos. Os exemplos eu estou mostrando aqui para vocês exemplos de direcionadores e exemplos de atividades. Então, eu tenho aqui os direcionadores, eu fui a cada um do processo e vi quais são os direcionadores que eu posso estabelecer. E tenho as atividades, tá? Então, essas atividades aqui, elas pertencem a departamentos diferentes? Não necessariamente. Elas podem pertencer a um único departamento e esse departamento tem várias atividades, como eu disse para vocês antes. Isso daqui, ó, parando para olhar, provavelmente pertence ao almoxarifado. Recebimento de material, movimentação de material, preparação de material e PCP, que eu nem lembro mais o que era que eu queria dizer com isso. Mas, enfim, eu tenho aqui, dentro de um único departamento, várias atividades. E aí, o que eu fiz? Eu estabeleci direcionadores que vão nortear como é que eu vou fazer o rateio desses gastos até chegar aos produtos. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui número de lotes produzidos, número de ordens de produção, lotes M1 recebidos. Então, eu estabeleci esses direcionadores e eu tenho as atividades, por exemplo, de um único departamento, ok? Aí eu peguei as atividades e aqui atividades e aqui os direcionadores. Então, o que eu vou fazer? Para recebimento de materiais, eu vou utilizar como base de rateio os lotes de M1 recebido, que é o direcionador, ok? Então, assim, para que serve isso? Para que eu possa, em vez de, por exemplo, como eu tinha dito antes, pegar o departamento de almoxarifado e dividir só por número de requisição, eu posso, dentro do departamento de almoxarifados, ter mais bases de rateio para que eu possa falar que o gasto que teve no departamento do almoxarifado seja apropriado ao produto específico, não da forma mais rápida, ok? É por isso que o método ABC ele é mais complicado. Por quê? Porque você tem que ter um estudo mais aprofundado, você tem que fazer
Você tem que atribuir as atividades mais especificamente, você tem que atribuir os direcionadores mais apropriadamente. Então, ele te dá mais trabalho, mas em compensação ele é mais preciso, tá? Volto a dizer, só vale a pena, no caso dele, para empresas maiores ou que consigam bancar isso, que vale a pena esse custo, porque ele tem um custo alto, tanto de implantação, quanto de revisão, quanto de anotação do processo. O próprio processo do ABC, ele é mais específico, é mais caro, é mais trabalhoso, tá? Então, você tem que ver custo-benefício. Eu considero o ABC muito importante, muito bom para a empresa que seja maior e que tenha o processo de produção mais elaborado, tá? Empresas mais simples, não acho que o ABC seja o melhor por conta do custo dele, ok? Essas foram as referências que eu usei. Obrigada pela atenção de vocês.